Olá, gente. Olá, alunos, tudo bom? Meu nome é Márcio Favacho, e eu estou aqui para ministrar a disciplina de Sistemas Operacionais. Trabalhar com vocês esse período aí, decorrer dentro da estrutura do nosso curso. Tá? A disciplina ela é bem, de uma certa forma, teórica, mas ela é interessante, porque acaba assimilando alguns conceitos que vocês vão descobrir e carregar para o resto da vida dessa formação profissional de vocês. Tá? O sistema operacional ele é um componente fundamental para o gerenciamento tanto da parte de hardware, que são a parte física, né, que vocês já conhecem, verificam, e a parte de software, que são os programas em si, né, que vocês vão trabalhar, não só os programas do usuário seu, mas também com os programas da rede de computadores e todos que vão estar dentro do círculo de vocês. Então é uma disciplina bem interessante, ela está associada aí com a ideia da disciplina de programação, que foi do módulo passado que vocês viram. Tá? Vai ter ainda alguma ideia sobre redes de computadores, como trabalhar esse sistema em rede, que sistema operacional trabalha em rede. E, posteriormente, a disciplina de banco de dados, que é a disciplina que vocês vão ter lá na frente, que é também bastante interessante o trabalho de vocês. Quais são os objetivos dessa disciplina? Os objetivos dessa disciplina são bem detalhistas, mas diretos. Né? Conhecer as funções e os tipos de sistemas operacionais, isso nós vamos ver logo nesta videoaula. Distinguir a diferença entre um processo e um programa, tá? Isso é bem importante, interessante. Identificar filas e descrever os estados de cada processo. Nós vamos ver lá na frente o que é esse processo e que estados são esses. Conceituar o escalonamento de uma unidade central de processamento, uma UCP. Entender o gerenciamento de memória, como funciona esse gerenciamento de memória dentro da máquina, como o sistema operacional faz esse gerenciamento, reconhecer os dispositivos de entrada e saída, né? Propriamente dito, os nomes, o que a gente sabe já bastante, né? Monitor, pendrive, então a gente vai entender como é que ele faz esse reconhecimento e esse gerenciamento desses dispositivos e conhecer os sistemas de arquivos, né? Que é a forma com que ele gerencia todos os nossos arquivos dentro da máquina, dentro do que a gente tem como computador, desktop ou notebook. Mas não vamos esquecer que ainda tem nossas avaliações. Né? As nossas avaliações vão ser atividades de fixação e conhecimento que estão na plataforma, tá? Um fórum, discussões, que eu já tenho ainda instrumentos já colocados, postados. Tá? A avaliação 1 vai ser ao final da aula 1 e 2, da unidade 1, 2, 3 e 4, que está formatado para vocês em nome de aula 1 e 2. Tá? Avaliação 2, que é ao final das unidades 5, 6 e 7 e 8, que na plataforma está com o arquivo 3 e 4, em que a gente consegue entender um pouquinho mais esse cenário para vocês fazerem essa avaliação. E elas são divididas em dois momentos. Tá? A primeira parte valendo 5 pontos e a segunda parte valendo mais 5 pontos, totalizando 10 pontos aí, que é referente à primeira BI, né, que a gente tem na plataforma. Depois nós vamos ter a avaliação final, que é presencial no campus, então é fundamental que você vá realmente, não falte, tente evitar faltar, que essa também é de 10 pontos e vai precisar finalizar o conteúdo com vocês. Tá? Então, começando, que vem assim, a imagem diz aí sistema operacional e o que a gente acha, o que é o sistema operacional? Não? O sistema operacional ele é a parte lógica que vai fazer toda essa interação entre nós, usuários, né, e a máquina em si, propriamente dita, a parte física dela, como é que ela funciona, como é que ela trabalha para gerir tudo que eu quero como usuário. Nós vamos também ver um pouquinho dessa história desse sistema operacional, porque o sistema operacional ele não apareceu de um dia para o outro, ele vem evoluindo ao tempo, tá? E nós vamos ver que essa evolução é bem interessante.
Conceito de sistemas operacionais, o que vem a ser esses conceitos, nós vamos ver, e a estrutura operacional em si, né, da disciplina e principalmente do sistema. Então, a ideia vem aí do sistema operacional, ele vem antes de um pressuposto que a gente tinha que ter, né, anteriormente, um chamado sistema computacional. O que é esse sistema computacional? Era a junção do hardware e software, como eu já venho falando desde o início. Essa junção, antes de a gente ter um nome, a nomenclatura original chamando de sistemas operacionais, ele derivou, nós tínhamos um sistema computacional que ele era eletronicamente funcional para determinadas ações, para determinadas finalidades. Então, o software é o programa do sistema, tá? Ele gerencia as operações do computador. Também são os programas de aplicação, que são os nossos programas do usuário, aquele que a gente instala, baixa, trabalha e vários outros. Só que o sistema operacional, ele, além dele fazer toda essa gerência, ele também, né, tem programas que são exclusivos dele, da forma de gerenciar esses outros programas, que é o que a gente chama de programas de sistema. Tá? Então, o sistema operacional é o principal programa do sistema que controla todos os recursos do computador, todos os dispositivos físicos, todas as funções do software e do próprio hardware. Então, o que vem a ser essa definição? Segundo Sobel, que é um matemático que trabalhou nessa definição, o que vem a ser aí sistema operacional? É um programa de controle do próprio computador. É o responsável por alocar todos os recursos de hardware e escalonar as tarefas. Porque nós sabemos que nosso computador hoje ele trabalha com várias tarefas ao mesmo tempo. E de que forma ele vai fazer isso? Quem é que vai organizar e fazer com que o processador faça todas as suas atividades do decorrer? É o sistema operacional. Ele vai fazer esse escalonamento dessas tarefas. Além também de prover uma interface. O que é a interface? Essa interação entre a máquina, a lógica, e eu como usuário, como professor, usuário comum, usuário sofisticado, qualquer for. Mas essa interface é o sistema operacional que faz isso com a gente. De maneira para que a gente tenha um acesso a todos os recursos do computador. Então, repare na figura que o sistema operacional ele vai ser o elo de comunicação entre os usuários, pode ser um usuário comum, um usuário especializado, e todos os dispositivos de hardware. Que nós vamos ter aqui impressoras, roteadores, cartão de memória, HD externo, disquetes, apesar de que hoje quase a gente nem usa mais disquete, CD, monitor, mas tudo isso faz parte desse gerenciamento que o sistema operacional vai interagir entre nós, usuários, e a máquina em si, propriamente dito. E aonde ele fica localizado? Onde o sistema operacional fica localizado dentro dessa estrutura nossa da máquina, dentro do que a gente entende? Ela fica realmente no meio, ela faz a ponte entre os programas do sistema e os programas do usuário com o hardware. O hardware é a camada mais baixa dessa estrutura para que qualquer usuário possa utilizar, sendo um usuário sofisticado ou um usuário comum, normal, como a gente vive hoje no dia a dia. Quais são os principais atributos? O sistema operacional ele possui alguns atributos que são fundamentais para a sua confecção, a sua criação. Ele precisa ter uma abstração do hardware. O que vem a ser a abstração do hardware? É fazer com que ele entenda que o hardware está ali, mas ele é de uma certa forma abstrato. Ele não está conseguindo pegar, não é algo concreto em si. Mas ele monta de que forma essa abstração? Criando uma máquina virtual.
para que ele possa fazer todas as associações lógicas que os dispositivos que estão instalados na máquina, além do controle do endereçamento de memória. Tá? Essa máquina virtual, também pode ser chamada de máquina estendida, é uma abstração criada pelo sistema operacional que apresenta ao usuário uma máquina simples, com as mesmas funções da máquina real. Então, a ideia que o sistema operacional faz é que ele cria essa máquina virtual fazendo com que nós, usuários, estivéssemos achando que realmente estamos trabalhando e mexendo nessa máquina propriamente dita. Então, esse é o primeiro ponto, primeiro atributo, que é a abstração de hardware. Outros pontos da abstração, outros atributos, que vai ser a coordenar os recursos. O sistema operacional ele tem como outro atributo fundamental a maximização do uso e a proteção dos usuários. Então vocês sabem que hoje todo mundo a gente tem que entrar no computador, tem que pedir fazer nosso login, nossa senha. Para que isso? Para que nós tenhamos segurança dos nossos dados e ali que estão guardados, que estão sendo manipulados. Tá? E o que vai ser além desse coordenado? Que coordenação ele vai fazer? Ele vai fazer a concorrência dos processos. Tá? Esses processos vão estar sendo executados simultaneamente. Então, de que forma ele vai conseguir correlacionar para que todos cheguem ao seu objetivo final, que é a execução? Ele vai proteger a memória, porque a gente não pode ter acesso direto à memória, porque senão pode ser que a gente danifique algum arquivo, alguma trilha dentro do dispositivo que está sendo guardado, e isso pode prejudicar. E qualquer outro usuário que entrar não possa estar modificando ou tentando mudar algo que está dentro da memória guardada. Além do acesso ao arquivo. Acesso aos arquivos, esse é um outro atributo que ele vai conseguir diferenciar de acordo com cada permissão de cada usuário. Por isso que existe o nosso usuário comum, usuário normal, e o administrador. Aquele administrador é aquele que tem privilégios a mais para fazer esse gerenciamento de memória até o acesso aos arquivos. Além do controle, ele tem que controlar todas as interações usuário-recurso que nós vimos, lembra na figura? Aquela interação entre o bonequinho e o meu dispositivo, essa é a interação usuário-meu recurso. A interação usuário-usuário, a interação entre eu e um outro usuário que vai utilizar a mesma máquina. Então ele tem que fazer esse suporte todinho para que a gente tenha o máximo de controle das informações. Além da padronização de serviços. Então a gente não é qualquer serviço que vai ser feito aleatoriamente. Onde vão ter uma regra, um padrão de todo mundo organizar igualmente, diferente das categorias usuário ou administrador.